E agora sim a gente vai conversar com o médico Dr. Pausani. Conversando com o doutor. Roda. Bem, há pouco tempo eu recebi aqui o pessoal do DAIA, que é um centro de diagnósticos aqui de Rondônia, um dos mais perfeitos que eu já vi até hoje. E hoje a gente recebe aqui o doutor Pausani. Doutor Pausani, que é neurologista. Muito boa tarde, prazer em recebê-lo. O que é mesmo um neurologista, doutor Pausani? A neurologia é uma especialidade médica que cuida ou que trata das doenças do cérebro. Então, todas as doenças que acometem o cérebro são tratadas pelo neurologista. Bom, isso quando é físico, né? Porque aquela outra parte psíquica aí é uma outra ideia. Eu queria, olha, antes do senhor responder, você que tem interesse, que quer saber alguma coisa sobre neurologia, o telefone está à sua disposição, 3219-9000 e 3219-90, só o 9011? É, só o 3219-9011. Ou você pode mandar também a sua pergunta pelo site www.tvcandelária.com.br. Nós vamos ficar aqui conversando com o doutor e você aproveita e faz a sua consulta aí gratuita. Bem, quando o problema é de ordem comportamental, aí é diferente, né? É psiquiatra. Existe uma área do cérebro que comanda o nosso comportamento, que regula as nossas atitudes. Essa área é chamada de psique. Então, quando a pessoa tem um distúrbio nessa área, ela tem um distúrbio psiquiátrico. Então, quem cuida disso é o psiquiatra. Mas, tirando essa área, todo o restante do cérebro, do sistema nervoso central, é de competência do neurologista. Quem tem, por exemplo, uma doença como aquela que é muito comum, que é uma doença que já é citada até na Bíblia. Epilepsia. Epilepsia. Deve consultar o neurologista. E quando é que eu devo ir ao neurologista? Existe uma idade que eu devo procurar ou eu devo procurar através de um outro médico? Bom, respondendo, né, a primeira questão, a epilepsia é uma doença do cérebro, é uma doença conhecida desde os tempos bíblicos e é uma doença que ainda é bastante frequente. Então, estigmatizante, né? O que é pior. Cerca de 1% da população tem epilepsia. Então, é uma doença que em cada 100 pessoas tem pelo menos uma pessoa com epilepsia. Então, é uma doença bastante ainda discriminada, né? E causa um preconceito muito grande dentro da sociedade. Então, é uma coisa que, isso é da Idade Média, mas que persiste até o momento. Agora, existem doenças neurológicas que começam na infância. Então, alguns problemas neurológicos aparecem logo, existem doenças neurológicas que são congênitas. Então, a criança já nasce com aquele problema. E algumas que aparecem nos primeiros anos e podem aparecer em qualquer momento da vida da pessoa. Exemplo? Hoje a gente é procurado com muita frequência por causa de déficit de atenção, dificuldade de rendimento escolar, dificuldade de memorização, né? Pessoas jovens que estão aí na faculdade e que têm uma dificuldade grande para estudar, para aprender, para reter, né, aquilo que ela precisa reter na sua memória. Doutor, o senhor falou de uma coisa interessante, é o seguinte, pais, normalmente, eles não enxergam. Eles veem o filho não de forma holística, né? Eles são todos perfeitos. E a gente sabe que tem crianças que têm déficit de atenção, ou déficit de comportamento, ou agressividade, ou hiperatividade, essa coisa toda. E o pai não vê. Bom, eu acho que a primeira coisa é que qualquer pessoa que veja deve procurar se aproximar e falar a respeito do assunto, né? Mas quando é que o pai deve procurar o médico ou, no caso, o neurologista? Normalmente, quando a criança ainda está só em casa, a família tem paciência com esses problemas. Então, esse é um problema também bastante comum hoje em dia, mas ele só se torna um problema quando ele vai para a escola. Porque lá ele vai ter que seguir regras, ter que ter um comportamento adequado. Então, a professora é que vai perceber, opa, essa criança ela não está se comportando bem. Então, ela que vai alertar os pais sobre a necessidade de uma avaliação nesse aspecto. Dor de cabeça frequente, normalmente é encaminhado para um neurologista. Mas eu já devo procurar o Dr. Pausani ou eu devo procurar um médico clínico que me encaminhará para o Dr. Pausani depois de uma avaliação? Veja bem, existem muitos médicos que têm experiência e que têm competência e que de repente pode resolver, eu diria, a causa mais comum de dor de cabeça nas pessoas é enxaqueca.
que é uma doença que um médico bem formado pode tratar. Agora, alguns casos são mais graves, são um pouco diferentes, então às vezes o médico fica com receio e aí sim encaminha para o neurologista. Mas, às vezes, o médico pode resolver. Consulta pública. Está na hora do nosso telespectador perguntar para o doutor Pausanes. Consulta gratuita aqui aos telespectadores do programa. A Daluiane, doutor, do bairro Ayrton Senna, o senhor pode responder diretamente a ela, está perguntando, ela fala que tem um filho que quando tinha 4 meses de idade teve muitas convulsões e agora com 4 anos começou com gagueiras. Ela quer saber se isso tem alguma coisa a ver, algo relacionado às fortes convulsões que ele teve enquanto bebê. Pode ser que tenha relação. Agora, são dois problemas que às vezes têm causas distintas. É comum a criança ter convulsões nos primeiros meses de vida e depois nunca mais ter. Essas crises elas desaparecem e a criança fica isento de crises. Agora, a gagueira é um outro problema que pode aparecer num outro momento e que de repente pode ter outras causas. Então eu diria assim, seria necessário realmente uma avaliação mais criteriosa para saber se tem alguma relação entre uma coisa e outra. Mas pode ser que não tenha nenhuma relação. Mais uma aqui, eu não sei se é Zé Roberta ou Zé Roberto, do Jardim Santana. Quer saber, doutor, se há cirurgia para quem sofre de epilepsia? Esse é um tratamento hoje que é uma realidade no nosso país. Então, a cirurgia de epilepsia, ela existe há mais de 50 anos. Mas até há pouco tempo, poucos os lugares no Brasil faziam essa cirurgia e elas eram feitas exclusivamente em regime particular. Hoje, já existem serviços credenciados pelo SUS. Então, nós estamos encaminhando hoje um grande número de pessoas, né? O lugar mais próximo aqui que faz isso e pelo SUS é Goiânia. Então, é um centro que já tem uma experiência de 30 anos, é uma realidade, alguns casos podem curar. Então, a grande vantagem da cirurgia para a epilepsia é que pode curar. A pessoa não precisa mais tomar remédios. O famoso Gardenal. Não precisa mais tomar o famoso Gardenal. Bom, doutor, é o seguinte, com a vida agitada, graças a Deus aqui em Porto Velho não temos vida agitada, mas a gente está sofrendo modificações. As pessoas andam muito estressadas e estresse tem tudo a ver depois com falta de sono, com comportamentos de acordar com o corpo dolorido, essa coisa toda. Eu queria lhe perguntar, existe um exame chamado polissonografia, eu queria saber primeiro se ele é feito pelo DAIA, se vocês têm essa condição, se a gente pode tratar distúrbios do sono e se distúrbio do sono tem a ver com neurologia. Tem muito a ver, até porque o sono, a gente costuma dizer que ele é o alimento do cérebro. Então, qualquer pessoa que não durma bem, ela não vai se sentir bem. Então é importante, isso é uma recomendação que os médicos fazem, que a pessoa tenha uma boa qualidade de sono. Então, quando a pessoa não está dormindo bem, quando ela tem algum problema, que ela dorme, mas ela acorda de manhã com a sensação de que não dormiu bem, que o sono não foi suficiente, isso pode ser um distúrbio do sono. Às vezes ela pode até marcar, não, mas eu dormi 8 horas, mas eu ainda estou me sentindo mal. Então, isso significa que esse sono não tem uma boa qualidade. Então, a polissonografia é um exame que estuda essa qualidade do sono, porque o sono ele tem que ser dormido de diversas maneiras diferentes. Então, a gente registra o sono de uma noite inteira de uma pessoa e são feitas várias análises para saber o que está atrapalhando o sono daquela pessoa. Bem, a Clínica DAIA é um centro de diagnóstico, principalmente, né? Eu acho que não é centro especificamente de treinamento. Não. O que além da neurologia, nós temos lá na Clínica DAIA que pode ser utilizado pela população e pela classe médica, que eu acho que, na verdade, é o grande usuário desse serviço? A clínica hoje ela conta com vários departamentos, vários núcleos de investigação. Então, é um centro de diagnóstico. Ou seja, o paciente vai ao médico e o médico vai solicitar exames e o DAIA faz esses exames. Então, nós temos núcleos de medicina, de cardiologia, de pneumologia, de gastroenterologia, de radiologia, de neurologia, todo o perfil bioquímico, todos os exames de sangue, de urina, de secreções,
Tudo isso é feito no DAIA. Então, procurou-se montar uma estrutura em que o paciente, qualquer exame que o paciente precise, ele pode ir ao DAIA, que ele vai fazer esse exame. De qualquer área médica, ele pode ser atendido. Bem, eu já utilizei o serviço do DAIA, queria mandar aqui o meu abraço para o meu querido Luiz Carlos e a todos que compõem o quadro clínico. O quadro clínico, né, na verdade. Aquilo ali é uma espécie de hospital de investigação. Para mim, funciona mais ou menos dessa forma. Eu queria agradecê-lo muito aqui por sua presença, dizer que cuidado, principalmente quando o seu menina, cai, bate a cabeça, olhe com cuidado isso, leve ao médico, procure investigar, porque isso pode ter efeitos mais tarde. E quem cura isso é neurologia. Salvo engano, né? Por favor, doutor, para encerrar. Eu só queria acrescentar, porque de repente a pessoa pode pensar assim, não, mas raio-x, ali na outra clínica tem um raio-x, tomografia, nas outras clínicas também tem tomografia. Então eu diria assim, talvez o grande diferencial não é que o DAIA tenha exames que em outros lugares não tenha, mas o que se procurou fazer de diferente no DAIA é a qualidade desses exames. Porque não adianta a pessoa fazer uma simples radiografia. Ah, eu fiz uma radiografia. Bati uma chapa. Eu bati uma chapa. Tá, de repente, dependendo da qualidade dessa chapa, ela não vai ajudar o médico. Então é preciso que essa chapa tenha qualidade técnica, que ela seja de boa qualidade. Então, o esmero da instituição é exatamente nesse sentido, de proporcionar exames que sejam realmente confiáveis e que sejam realmente úteis ao médico. Obrigado, doutor. Conversando com o doutor hoje, doutor Pausanes, um médico neurologista. Você soube hoje aqui o que é neurologia e quando é que ela pode ajudá-lo na sua vida. Só lembrar você, toda vez que você sofrer um acidente, e acidente existe aqui de montão todo dia em Rondônia, por favor, procure um neurologista. É a sua salvação lá para o futuro. Emerson Lopes. Pode rodar aí.